Oi, pessoal! Está no ar o primeiro episódio do podcast Entre Linhas e Laudos. Que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai discutir sobre uma metodologia de pesquisa documental. O nome parece meio assustador no começo, mas vocês vão ver que está muito mais próximo do nosso dia a dia no curso de medicina. E em breve a gente vai explicar os detalhes. Discutiremos o artigo Políticas Públicas na Saúde para o Enfrentamento do Câncer no Brasil. A análise dos planos estaduais de atenção oncológica. Para esse bate-papo, estão aqui comigo no estúdio Gabriel Alvim, Gustavo Rezende, Lívia Alves, que também deu um show na roteirização, e nos bastidores, Thaís Webster, com a edição. Time todo por aqui. Bom, como a Kelly disse no episódio de hoje, nós iremos discutir, né, uma doença que é tão importante, né, por causar maior número de mortalidade no Brasil e no mundo, né, que é o câncer. Mesmo com tantos avanços do conhecimento científico na tecnologia de tratamento do câncer, essa doença ainda exerce muito impacto na vida das pessoas e na saúde pública do país, do Brasil. Os desafios são muitos, né? Desde diagnóstico precoce, que ainda não alcança todas as regiões do país, até as dificuldades estruturais para garantir acesso rápido e contínuo ao tratamento. A realidade é marcada por desigualdades regionais, fluxos fragmentados e uma rede que muitas das vezes não consegue acompanhar a complexidade da doença. E aí foi justamente por isso que, em 2005, o Ministério da Saúde criou a PNAO, que é a Política Nacional de Atenção Oncológica, visando organizar uma linha de cuidado ao câncer no país, com uma assistência mais especializada. Porém, a PNAO precisou criar uma outra política para o tratamento do câncer, porque estudos viram que quanto antes você trata o câncer, melhor. Então, quanto antes você descobre o câncer, melhor. E aí foi criada a PNPCC, né? Que é uma Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. E aí, essa era uma política mais integrativa que visava tratar o câncer mesmo antes dela ser uma doença. Então, tratar ali a prevenção do câncer. Porém, a PNPCC, ela ainda não atingiu todas as regiões do país. Então, teve essa dificuldade na homogeneização desse tratamento do câncer, né? E esse tratamento, ele ficou mais voltado em alguns estados específicos e em regiões, em centros urbanos. Então, regiões mais periféricas ficavam defasadas, né? Ainda mesmo com a PNPCC. E aí é nesse cenário, né, complexo, entre avanços e obstáculos, que o nosso podcast hoje vai se apoiar, né? Que é entender onde estamos, né? O que já mudou até aqui para tratar o câncer e o que podemos melhorar ainda, né? Nesse tratamento aí dessa doença que é tão avassaladora, assim, né? No país e no mundo. Kelly, você pode descrever para a gente os métodos, a metodologia utilizada nesse artigo? Claro, Gabriel. Então, agora a gente vai conversar como que essa pesquisa foi feita. De um jeito bem leve e direto, que é como eu acredito que a pesquisa e a ciência devem ser. O estudo que a gente chama de quali-quantitativo. Quantitativo porque foram avaliados dados epidemiológicos da saúde oncológica no Brasil. E qualitativo, que é o que a gente vai focar aqui hoje, onde a proposta foi analisar como os estados estão lidando com o câncer em seus planos de saúde. Mas o que os autores queriam com isso? A ideia era entender como os planos estaduais de atenção oncológica estão organizados, qual o papel deles dentro dessa rede maior de articulação entre o governo dos estados e o Ministério da Saúde. Afinal, planejar é fundamental para que as ações saiam do papel, né? Como é que eles fizeram isso então? Eles foram atrás dos planos de saúde e para isso eles buscaram em sites oficiais das secretarias estaduais de saúde de cada estado. Quando eles não encontraram, eles fizeram busca no Google Escolar, usando palavras específicas como atenção oncológica e plano de atenção ao câncer nos estados. Ah, mas nem tudo entrou nessa análise, viu? Só entraram aqueles planos que estavam entre 2003 e 2013, uma vez que se trata do marco regulatório da saúde oncológica no Brasil. E foram excluídos todos aqueles planos que não tratavam exclusivamente da saúde oncológica ou que não eram dados oficiais. Depois de coletar esses planos, veio a etapa da análise. Primeiro foi uma leitura mais ampla, depois uma leitura mais focada para extrair o que era mais importante. Na sequência, a categorização por trechos e aí sim uma leitura mais crítica e minuciosa.
O que esses dados diziam de fato sobre o planejamento oncológico no Brasil? Entre os dados que eles extraíram estavam pontos como se o plano tinha metas claras, se fazia avaliação dos serviços, se traziam indicadores de qualidade, essas coisas. E só para não deixar de mencionar, também foi feito análise quantitativa. O estudo também avaliou números. Eles analisaram quantos hospitais tratavam o câncer no Brasil, quantos oncologistas estavam vinculados ao SUS e até quantidade de equipamentos de imagem por habitante. É importante dizer que, apesar de ser uma pesquisa, ela não precisou de aprovação do Comitê de Ética, uma vez que os dados eram públicos e anonimizados. Então é isso. Agora a gente já sabe como é que a pesquisa foi realizada. Agora vamos entender os resultados. Agora é com você, Lívia. Então, gente, a partir do que já foi dito até agora, né, a gente percebe que dentre os 26 estados, mais o Distrito Federal, apenas 17 possuem elaborado esse plano estadual de atenção oncológica, o que é um pouco preocupante porque representa só um pouco mais de 50% dos estados, né, que estão preparados, ainda que não efetivamente, para lidar com a pessoa com câncer. Além disso, a gente precisa ressaltar que muitos dos planos estão desatualizados. Dentre esses 17, 9 não sofreram atualização desde a criação, e a última atualização feita foi em 2022 pelo estado de Santa Catarina, ou seja, mesmo a última atualização ainda é um pouco tardia, né? Além disso, a gente percebe também uma disparidade entre as regiões, já que Sul e Sudeste são regiões que há concentração de profissionais, de equipamentos tanto para o rastreio quanto para o tratamento do câncer, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste enfrentam precariedades, nesses 3 quesitos que eu falei. A gente percebe um fato bastante chocante, que apesar do Sul e Sudeste terem, né, esse aparato maior no que confere o tratamento e a descoberta do câncer, é no Rio Grande do Sul a maior notificação de mortes por câncer, né? Que vai de encontro ao que eu falei anteriormente, já que espera-se que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste tenham mais óbitos. Mas os pesquisadores, no decorrer do estudo, mostraram que essas subnotificações se devem muitas vezes ao fato de que as pessoas não têm a chance de descobrirem que estão com câncer, né, de começar esse tratamento antes do óbito, já que, como o Gabriel disse para a gente, o câncer é uma doença avassaladora e que muitas vezes o óbito acontece de forma precoce. E, por fim, a gente ressalta que esse plano estabelece um tempo máximo de 60 dias para o início do tratamento a partir do diagnóstico, mas a maioria dos estados não conseguem cumprir esse prazo e o tratamento começa após. Então, Gustavo, fala um pouco para a gente, a partir do que já foi dito até aqui, sobre as discussões e as conclusões que podem ser tiradas. Eu acho que é importante lembrar que os planos estaduais e municipais de saúde, na prática, eles funcionam como um roteiro oficial da gestão do SUS, né? Eles trabalham junto com o plano plurianual, os planos orçamentários, para definir o que é prioridade em saúde no Brasil. Os estados que apresentavam planos próprios, muitos não contemplavam todos os elementos que eram recomendados pela PNPCC, que é a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. E apenas uma parcela dele, como você disse, tem um monitoramento contínuo. Isso deixa incerto qual que é o panorama atual da saúde no Brasil. Nesses estados, a gente tem alguns perfis bem diferentes. Alguns têm mais autonomia, têm mais infraestrutura para formular suas próprias políticas oncológicas, enquanto outros ainda são bastante dependentes do nível federal. As diferenças mais marcantes, acho que estão na linha de cuidado para tipos específicos de câncer, que até estados com planos considerados completos, como a Bahia, como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, eles não conseguem detalhar, ter um plano concreto para tipos específicos de câncer, só uma visão mais generalizada. Esse estudo reforça que o câncer ele não é só uma questão hospitalar, sobre intervenção medicamentosa, sobre exames, ele é um problema social complexo. Ele sofre influências determinantes sociais de saúde, como condições socioeconômicas, desigualdade étnica, falta de acesso à saúde em geral. Por isso a PNPCC
ela representa um avanço. Ela traz uma visão mais centralizada na pessoa, desde a promoção, desde a prevenção em saúde e cuidados paliativos. Outro ponto importante, como a Lívia apontou, é a distribuição desigual dos serviços oncológicos. As regiões sul e sudeste, eles têm uma infraestrutura melhor, desde mais especialistas, mais recursos para lidar com câncer, mas elas também apresentam uma maior taxa de mortalidade, que isso provavelmente se deve à falta de notificação dos casos na região norte, na região nordeste. E, em síntese, esse trabalho mostra que o câncer já é reconhecido como prioridade em vários estados no Brasil, mas ainda tem várias fragilidades importantes no planejamento, na implementação das políticas oncológicas. Então, fortalecer os planos estaduais, com dados sólidos, metas claras e monitoramento contínuo, vai ser fundamental para transformar o que a PNPCC diz na realidade, né? Num trajeto real do paciente no SUS. Então, os objetivos propostos pelas políticas que orientam a reorganização da atenção oncológica não foram plenamente alcançados pelos estados brasileiros, como os indicadores mostram que ainda leva mais de 60 dias para o diagnóstico do paciente. Isso descumpre o prazo legal e evidencia uma falha. Então, ainda persistem déficits estruturais, déficits técnicos de recursos humanos na maior parte dos estados. E isso é uma barreira concreta para o tratamento do câncer pelo SUS. Região norte e nordeste seguem sendo as mais vulneráveis, com menos infraestrutura, mesmo nos lugares que têm planos formais, como é o caso do Pará, como é o caso da Bahia. Como resultado disso, ainda existe uma alta taxa de incidência e de mortalidade por câncer no Brasil inteiro. Então, ainda existem vários obstáculos que garantem à população o acesso integral e o tratamento efetivo do câncer pelo SUS. Então, a realização dessas avaliações periódicas sobre os planos pode ajudar a compreender, de uma forma quantitativa e qualitativa, como foi o objetivo do estudo, quais ações de fato têm um impacto real no cuidado do câncer pelo SUS. Então, é importante que ainda exista um monitoramento contínuo para a gente saber qual que é o panorama atual e o que está funcionando no SUS. Então, eu acho que é isso. Muito bom, Gu. Como vocês puderam ver, pesquisa documental não é um bicho de 7 cabeças e é fundamental para as políticas públicas. Estamos finalizando o nosso bate-papo de hoje e a conversa não para por aqui. A gente segue com vocês nas redes sociais. Aproveita e indica esse podcast para um amigo seu. Vai que ajuda. Este foi o primeiro episódio do Entre Linhas e Laudos. Já já tem mais. Um abraço e até breve. Você já decorou A do ou coleguinha não? a gente decora. O senhor Múmia está aqui para poder falar sobre pesquisa documental. Vamos arrumá-lo. 3, 2, 1, gravando. Olá, pessoal. Gabriel, cadê os óculos? Eu tava ouvindo, tava sem óculos. Gustavo, deixa isso aqui aberto. Me ajuda aí. Oi? Tem isso. Eu não falei bom dia, né? Tem que ser oi. Pode ter bom dia. Vai que o cara tá vendo o podcast na madrugada. Não, mas bom dia é tipo assim, o dia todo. A teoria que o cara levanta. Por isso que a noite acaba com o meu dia. A gente já foi divertido o suficiente, né? Já deu? Obrigado, conteúdo.